Boa tarde a todos. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus esteja conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Nós começamos hoje às segundas-feiras, porque sábado já começou o mês, né? Mas uma série de palestras sobre as curas de Jesus. Serão, então, 5 segundas, o mês de maio todinho. Maio não, o mês de outubro. Quer dizer, poderia até ser já maio do ano que vem, não, muita pressa, então, outubro. O objetivo dos milagres de Jesus era mostrar para o mundo que ele era realmente o Filho de Deus e revelar a misericórdia do Criador. Isso em um dos objetivos. Milagre significa um acontecimento inexplicável, fora do comum das leis da natureza. No tempo de Jesus, o conhecimento dessas leis era praticamente ignorado, e todos esses fatos eram tidos como sobrenaturais. O conhecimento ainda não tinha chegado nesta parte. Com o progresso, a ciência revelou novas leis que explicam esses fenômenos, assim destruindo lendas e crendices. Kardec, viva Kardec, ajudou a desvendar esses mistérios por trás das curas, ao nos trazer os conceitos de fluido espiritual e magnetismo. Ele diz no capítulo 14 do livro A Gênese que os espíritos encarnados e desencarnados têm o poder de manipular os fluidos e de movimentá-los. Para fazer isso, basta a ação da boa vontade. O fluido espiritual é um dos estados do chamado fluido cósmico universal, que, por sua vez, é matéria cósmica primitiva, geradora dos mundos e dos seres. Dependendo de sua natureza, o fluido espiritual pode ter efeitos reparadores no corpo físico e, quanto mais puro ele for, maior a sua propriedade curativa. Era isso que ocorria com Jesus. Jesus possuía uma imensa quantidade de fluidos espirituais que lhe conferiam uma imensa força magnética, potencializada por seu amor. Assim, Jesus manipulava esses fluidos, ele os movimentava e transformava em favor dos necessitados. Jesus, ele não derrogava as leis divinas ao realizar as suas curas. Não há nada de miraculoso ou sobrenatural. Era só que Jesus conhecia, e com perfeição, as leis que regem o universo. Então, não existem milagres, somente leis que ainda não conhecemos. Atribui-se ao Mestre a realização de inúmeros milagres. Eu escolhi 2 para que nós pudéssemos refletir nessa tarde. A cura do paralítico na piscina de Betesda, eu não sei se essa é a pronúncia correta. A cura de um cego de nascença na piscina de Siloé. Esse cego se chamava Bartimeu. Então vamos à primeira cura. No tempo de Jesus, eram construídos tanques de pedra como piscina, para armazenar água, ou também tinha outras finalidades. Às vezes era para lavar os animais. Em Jerusalém, próximo ao templo, havia uma piscina dessa, um tanque desse, bem conhecido, chamado Betesda. Em certas épocas do ano, suas águas se movimentavam, e os judeus acreditavam ser a mão de um anjo que as movia. A água jorrava com força da fonte para esse tanque, e se acreditava ser esse o momento propício para que as curas se efetuassem. Ali, então, ficavam à espera muitos doentes, paralíticos, coxos, na esperança de serem curados. Então, num sábado, um paralítico ali estava. Ele estava ali há 38 anos, acreditando com todas as suas forças
que um dia ele seria curado. Jesus ficou sabendo da sua história e, chegando perto dele, perguntou: "Queres ficar curado?" O homem queixou-se: "Não tenho ninguém para me ajudar a entrar na piscina. Demoro para chegar até lá, e quando eu chego, outro já desceu antes de mim." Jesus, então, lhe ordenou: "Levanta-te, toma teu leito e vai-te." E ele, na mesma hora, saiu andando, carregando o leito dele. Ele foi repreendido pelos judeus que ali estavam, por Jesus ter curado ele e ele estar transportando o leito dele num dia de sábado. Aos sábados havia a lei do descanso, que proibia qualquer trabalho, e cura era considerado um trabalho. Jesus curava aos sábados, pois ele obedecia a uma lei maior, a lei de Deus, que é a lei do amor. Esse ex-paralítico argumentou com os judeus que ele estava carregando o leito, obedecendo àquele que o havia curado. Mas ele não sabia dizer o nome de quem havia curado ele, porque Jesus o curou e se misturou à multidão. Mas no dia seguinte, Jesus encontrou esse ex-paralítico no templo e lhe disse: "Você está curado. Agora não tornes a pecar, porque senão pode lhe acontecer um mal maior." E esse homem, agora sabendo que era Jesus que tinha curado ele, né? Ele saiu do templo e foi contar aos judeus, o que só acirrou os ânimos contra Jesus. Quando Jesus disse ao homem para não tornar a pecar, ele deu a entender que a doença dele era uma punição e que, se ele não melhorasse sua conduta, ele poderia ser novamente e também mais rigorosamente punido. Esse homem, ele havia sido curado, mas ele não havia sido salvo. Ele teria que buscar agora a sua transformação. O físico estava curado. Ele agora tinha que curar o seu espírito, a sua alma. Por sua persistência à beira do tanque, por todos esses anos, por sua fé, ele estava apto à cura física. Aqui, nesse caso, a cura se deu apenas pelo olhar e pela palavra de Jesus. Foi uma ação fluídica. Jesus transmite pelo olhar e motiva psicologicamente o homem pela palavra, além dos fluidos que emana com sua vontade poderosa. Levanta-te e anda, é uma ordem, sem tocá-lo ou usar qualquer outro recurso material. Jesus o curou fisicamente. É de se notar nessa passagem o egoísmo reinante entre os que ali estavam. O paralítico se arrastava com muita dificuldade, né? A limitação dele era muito grande. Ele chegava, ele ia se arrastando até a piscina, mas quando ele chegava lá, as águas não se agitavam mais, ele demorava. Ele não tinha dinheiro, ele era pobre, para pagar alguém para carregar ele até a piscina, enquanto as águas estavam sendo agitadas supostamente pela mão de um anjo. E então ele não podia pagar. Por dinheiro ele não ia conseguir. E pela bondade de quem estava ali perto também estava bem difícil. A cegueira daquele povo era imensa. Eles não viam o próximo mais necessitado. Eles esperavam o anjo agitar as águas. Era toda a atenção dele para aquela piscina, para quando as águas começassem a se agitar, eles mergulharem na água para obter a cura. Eles não viram o anjo que estava ali, que não agitava as águas, mas Jesus estava ali agitando os corações. Eles não viram. Nem o paralítico viu, porque ele não sabia que era Jesus.
Vamos então passar à segunda cura, a do cego de nascença, de nome Bartimeu. Essa cura se dá perto de outro tanque, o tanque de Siloé, dessa vez na cidade de Jericó. Era um cego de nascença, não sabia ler nem escrever. Portanto, ele não tinha utilidade nenhuma para a sociedade judaica da época. Eram apontados como sendo castigados por seus pecados. E se ele estava sendo castigado com a cegueira por algum pecado que ele ou os pais haviam cometido, por que ajudar, né? Ele permanecia assim, abandonado e sozinho, dependendo da compaixão de quem por ele passasse, quando encontrava alguém bondoso para tanto. Jesus estava deixando a cidade junto com seus discípulos e uma grande multidão, como sempre, seguia Jesus. À beira do caminho estava Bartimeu, mendigando. E ele ouviu falarem ali que quem ia passar por aquele caminho era Jesus de Nazaré. Aí então Bartimeu começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa palavra misericórdia, às vezes, eles dizem que foi traduzido de uma maneira não como nós entendemos a misericórdia, seria me perdoe os pecados. O sentido, talvez, antigamente, na tradução, né? Alguns, então, o repreenderam, sempre os judeus repreendendo, mas ele continuou a gritar. Antes mesmo dele gritar, Jesus já tinha visto no meio da multidão Bartimeu. No meio de toda a multidão, Jesus já tinha visto, notado esse cego. Jesus, ele vê a cada indivíduo e a sua atenção foi para aquele homem naquele momento. Enquanto Bartimeu chegava até Jesus, né, ele era cego, tinha que tomar algumas precauções na hora de andar. Os discípulos que estavam com Jesus já estavam querendo saber do mestre quem havia pecado para ele estar cego. Ele pecou ou foram os pais? Que era a crença da época. Jesus explicou que não havia nenhum castigo em Bartimeu, nenhuma maldição hereditária. Então, quando Bartimeu chega até ele, ele pergunta: que queres que te faça? Mestre, que eu veja. Nenhum cego ia pedir a uma pessoa qualquer para que restituísse a visão a ele, porque nós não podemos fazer isso ainda. Mas para Jesus ele pediu, o que supõe-se que ele sabia quem era Jesus. Então, Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E Bartimeu estava curado. Como que Jesus curou Bartimeu? Ele cuspiu no chão, na terra, fez um lodo, uma laminha, e untou os olhos de Bartimeu. E falou para ele: vai e lava-te no tanque de Siloé. Bartimeu foi, lavou a lama que estava no olho e já estava curado, já estava enxergando. O uso da saliva é mencionado em outros 2 milagres. Havia, na época, uma suposta virtude curativa na saliva. Talvez Jesus a tenha usado para fortalecer a fé de Bartimeu. Essa lama não tinha poder curativo por si só, mas Jesus havia colocado em sua saliva o fluido curativo. Sabe a água que nós trazemos para ser fluidificada, magnetizada nas nossas reuniões? É uma substância simples, né? Que pode adquirir qualidades poderosas sobre a ação do fluido espiritual ou magnético,
que os nossos amigos da espiritualidade, quando a dirigente da reunião pede em nome de todos, coloca na água, cada um de acordo com a sua necessidade. Então Jesus fez isso na saliva dele. Quanto a ir lavar-se no tanque, talvez para tirar a lama, né, do olho, aí já o milagre já estava feito, né? Mais uma vez, a cura foi vista como uma violação da lei judaica, porque ocorreu num sábado. Jesus fazia com um propósito isso, porque era para mostrar que o bem é para ser feito a qualquer hora. Não tem restrições para você socorrer o irmão em dificuldade. Por que Jesus não curou todo mundo? Se ele tinha esse fluido, esse poder, esse magnetismo. Porque a doença é uma terapêutica da alma, dentro do mecanismo da evolução humana. É a filtragem no corpo físico dos efeitos prejudiciais dos desequilíbrios espirituais. O processo da doença induz a reflexão e disciplina as nossas atitudes. Jesus, que lê em nós como se nós fôssemos um livro aberto, ele sabe das nossas disposições mais íntimas. Para o paralítico, ele disse, a tua fé te curou. Para o cego, ele disse, a tua fé te salvou. O paralítico teceu queixas, mas ele tinha a persistência e a fé de ser curado, banhando-se nas águas agitadas por um anjo. O cego respondeu prontamente à pergunta de Jesus, eu quero ver. E após ser curado, Bartimeu seguiu Jesus. Jesus é o maior médico que nós conhecemos. E ele ainda continua curando. Ele ainda nos pergunta, que queres que te faça? Hoje, nós sabemos que devemos fazer a nossa parte nesse processo para não apenas sermos curados do corpo físico, mas salvos. Ele nos mostra essa receita para a nossa cura espiritual, porque uma é consequência da outra. Jesus é o divino médico. Ele nos ensina a nos curar e a não adoecer novamente. Ele disse assim, eu vim para que tenhais vida e que a tenham em abundância. Para a nossa reflexão, né? O que é que nós estamos respondendo a Jesus? Muito obrigada.